Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu lerei alguns versículos picados, tá? Se você tiver com a tua Bíblia de papel aberta, ou com o seu telefone, ou então aqui na parede, a gente vai vendo como dá. Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim o texto, olha: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 3: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Versículo 5: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. No versículo 6, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E o verso 16 fala assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E no versículo 18, a gente lê assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por isso José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Amém? A gente tem conversado aqui, irmãos, a respeito do Natal nesses domingos de dezembro, e dezembro para a gente é sempre Natal. No domingo passado nós terminamos o culto cumprimentando uns aos outros e desejando Feliz Natal, e hoje não será diferente. E hoje não será diferente. Nós vamos fechar o culto celebrando e desejando Feliz Natal. Mas lendo esse texto de Mateus capítulo 1, irmãos, eu estava lendo um livro de um missionário, pastor, teólogo americano, o Kenneth Bailey, que me abriu os olhos para algumas situações aqui de Mateus. E eu queria compartilhar com você nessa noite essas impressões, e a gente tentar entender o que o texto está dizendo para a gente a respeito do Natal. E olhando para esse texto, eu separei o texto em 4 pessoas que falam conosco dentro do texto. E o que eu quero conversar com vocês hoje é o que essas 4 pessoas falam para mim e para você a respeito do Natal hoje, e tentando transpor a barreira cultural e religiosa que existe entre nós e os destinatários desse evangelho lá no primeiro século, quando Mateus o escreveu. A cultura judaica era uma cultura masculina, homens. As genealogias eram sempre escritas a partir dos homens. A mulher na cultura judaica do primeiro século não era nada. Talvez se imaginasse até que a mulher não teria alma. A mulher não era contada como número. A mulher não poderia ser testemunha em qualquer questão de juízo. A mulher não poderia nem lutar pelo seu direito, porque ela não era permitida a mulher procurar um juiz atrás das suas causas. A mulher daquela cultura era um nada, assim como era um nada a criança também. Só o homem é que contava alguma coisa. E aí Mateus vai escrever o seu evangelho.
Jesus já estava morto quando Mateus escreve, e Mateus vai escrever tudo aquilo que ele viu com Jesus Cristo, e vai falar a respeito de Jesus Cristo. E quando Mateus escreve, toda a história já tinha acabado, e já estava na cabeça de Mateus o final dessa história, quando lá no capítulo 28, tem a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A comissão de saiam da Judéia, saiam da Galileia, atravessem a Samaria, e vocês devem ir até os confins da terra, numa alusão a que o evangelho não é só para o judeu. O evangelho vai extravasar as fronteiras do judaísmo, e ele vai alcançar a todos, a todos. E esse escritor Mateus está escrevendo o seu evangelho, e o endereçamento do evangelho de Mateus é o povo judeu. Diferentemente de Marcos ou de Lucas, Mateus é escrito para o judeu. E como é que Mateus diz para essa sociedade de homens judeus, que se consideram etnicamente o povo de Deus e o único, como é que Mateus conversa com essas pessoas? E logo no nascimento de Jesus e no início da genealogia vai dizer que Jesus não é só para os judeus, mas é para os gentios também, é para todo aquele que crê. E aí então a gente pode especular algumas coisas, mas o interessante é que não haveria como colocar um homem gentio na genealogia de Jesus, porque não tinha nenhum, só tinham homens judeus na genealogia de Jesus. Mateus começa a genealogia, são 28 gerações, e não tinha nenhum homem gentil, mas havia mulheres gentias. E Mateus então coloca 4 mulheres gentias na genealogia dele, quando ele fala de Jesus. Ele coloca Amon, filha do rei Davi. Amon não. Tudo bem, está no texto lá, irmãos. Hoje eu estou meio com a cabeça ruim. Ele coloca Raabe, ele coloca Ruth, ele coloca Betseba. Ele vai colocando o nome das mulheres. Apesar de Betseba, ele nem citar o nome dela no texto que nós lemos. Ele fala aquela que era mulher de Urias. Acho que ele nem conseguiu, como um judeu que era, não conseguiu escrever que o nome da distinta que havia se deitado com Davi e tinha tomado banho nua, com a janela aberta, bem na frente do palácio, para o rei Davi olhar para ela e acontecer tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu no texto bíblico. Mas é muito interessante como Mateus coloca mulheres que não são judias na genealogia de Cristo. Ele começa quebrando alguns modelos assim, algumas coisas interessantes, porque primeiro que ele acrescenta mulheres gentias, segundo que ele acrescenta mulheres na genealogia de Jesus, para uma cultura masculina, e terceiro que ele menciona mulheres sem distinção delas serem mulheres santas ou não. Aliás, ele coloca mulheres bem complicadas, porque ele cita Raabe, e Raabe é uma prostituta. Ele poderia ter omitido isso, está lá na genealogia, mas cita só o homem, e deixa esse caso dessa mulher escondido. Ele poderia não ter citado Ruth, que era uma moabita. Ele poderia ter omitido algumas mulheres, mas não, ele põe, dizendo para nós que estamos lendo esse texto, e talvez para os cristãos judeus do primeiro século e os judeus do primeiro século, que aquele menino que nasceu pequeno lá em Belém, e que era a resposta de Deus ao homem, o enviado, o ungido, o Cristo, o Messias de Deus, era o Deus encarnado que veio para salvar indistintamente o judeu e o grego, e o gentio, e o brasileiro, até o corintiano. Aleluia. Que esse Jesus que nasceu é o Jesus que não salva só o judeu e o gentio, o escravo e o livre, o palmeirense e o corintiano, mas ele salva o macho e a fêmea, o homem e a mulher, indistintamente. E que para esse Jesus não há diferença entre o homem e a mulher,
mas ele salva ambos. E não somente isso, mas Mateus faz questão de salientar as mulheres que teriam uma mancha na sua história. E nessa genealogia, ao citar mulheres, ele cita Raabe, a prostituta. Ele termina citando Maria, que foi a mãe de Jesus, como quem diz assim, que para Jesus Cristo não há diferença alguma entre o santo e o profano, mas ele morre na cruz para alcançar o pecador, seja ele quem for. Seja aquele que religiosamente se entende santo, ou aquele que olhando para si sabe, eu não mereço, mas Jesus alcança indistintamente a todos. E Mateus começa a sua genealogia dizendo isso para nós. Eu diria que a narrativa de Mateus é inclusiva. Eu diria que o Natal é inclusivo, que o nascimento de Jesus é o convite para todos aqueles que olham para o menino e o recebem como o Messias de Deus, para todos aqueles que se acham carentes, necessitados, para todos aqueles que entendem que precisam, eles vão encontrar em Jesus Cristo a salvação de Deus, para todos os povos e para qualquer que seja a situação do ser humano. Mas não é só Mateus que está falando aqui, Maria está falando para a gente também. Apesar de Mateus não dar tanto destaque a Maria, Mateus fala mais de José. No Evangelho de Lucas é que nós vamos encontrar uma descrição melhor do anjo que aparece a Maria. Mas nós sabemos que Maria havia sido prometida a José como noiva. Esses acordos eram feitos entre família. O casamento não era uma coisa como hoje em dia, de namoro, paixão, noivado e casamento. Os noivos nem escolhiam, as famílias fechavam os contratos, os acordos, e os noivos se casavam. E José sabia que Maria era sua eleita, prometida, estava tudo certo, estavam noivos, iam se casar, mas no meio do caminho tinha uma pedra, porque um anjo visita Maria e diz para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela falou assim: ué, o que será que está acontecendo? Aí o anjo fala assim: você vai dar à luz um filho, e ele vai ser o Messias de Deus. E ela fala assim: tá bom, mas eu estou noiva ainda, e eu sou virgem. E o anjo diz: não se preocupe, porque Deus vai gerar dentro de você um ente santo, e você vai dar à luz um filho. E ela fala assim: que se cumpra em mim a tua vontade. E ela aceita aquilo. Para nós hoje, lendo o texto, é tranquilo. Aliás, talvez a maioria de nós tenhamos nascido, a maioria eu não sei, né? Mas muitos de nós nascemos dentro de uma cultura católica aqui no Brasil. No meu tempo, todo mundo que nascia era católico. A gente já nascia, na adolescência já fazia a primeira comunhão, depois já engatava a crisma e todo mundo era católico. Eu nasci católico. Tudo bem que eu só ia à igreja quando tinha casamento de algum parente, mas eu era católico. E essa coisa da cultura católica, da Bíblia, do entendimento de Jesus, de Maria, de José, do presépio, isso aí é muito natural para a gente. Você pensar hoje que Maria estava grávida e o menino foi gerado pelo Espírito Santo é tranquilo, porque nós crescemos ouvindo isso. Mas imagina Maria dizendo para a mãe: mãe, estou grávida. E ela fala assim: liga para o Zé agora. E ela fala assim: não é do Zé. Pô, piorou. Você está noiva e está grávida e nem é do teu noivo, é de outra pessoa. E ela fala: não, mãe, é do Espírito Santo. Não é daqui de Belém, então, ele é do Espírito Santo, é lá do Brasil. Não, mãe, foi Deus que gerou em mim esse filho. Irmãos, sejamos sinceros, dá para acreditar numa história dessa? Seja sincero, irmão, não dá para acreditar. É muito fácil nós imaginarmos que nos dias de Maria ninguém acreditou nela. É óbvio, irmãos, que ninguém acreditou. Acho que nem a mãe dela e o pai dela, acho que ninguém acreditou.
José creu que ela estava grávida, porque viu a barriga crescer, mas eu não sei quanto tempo levou para ele digerir essa história e entender bem esse processo, porque não é uma coisa que acontece todo dia, irmãos. Mas quando Deus a chama para uma jornada com Ele, difícil, porque seria uma jornada difícil, em que ela seria exposta à vergonha, em que ela iria carregar no seu ventre o Filho de Deus, e não ia ser uma relação simples e fácil, mas ela aceita a jornada e se sujeita, se submete, ela fala, que se cumpra em mim a tua vontade, e ela se desprende para fazer a caminhada com Jesus e com Deus. Ela está dizendo algumas coisas para nós. Talvez numa semelhança, Jesus também foi gerado dentro de cada um de nós. Nós nascemos de novo, através da morte e da ressurreição de Cristo. Aliás, o texto bíblico vai dizer para nós, que nós, quando no batismo, mergulhamos nas águas e somos tirados dela, estamos sendo sepultados na morte com Jesus Cristo, e estamos ressuscitando para uma novidade de vida. Jesus também foi gerado dentro de nós, e nós também carregamos em nós esse milagre de Deus, e talvez isso também faça com que em muitas situações nós sejamos incompreendidos, não na mesma dimensão de Maria, é óbvio, mas tal qual o convite para Maria, há um convite para nós também, para que abandonemos a nossa vida, para que a partir desse convite, já não vivamos mais nós, mas Cristo viva em cada um de nós. O que Maria diz para a gente nesse texto, é que a semelhança dela, nós também temos que nos humilhar diante do Senhor. A nossa oração também deve ser essa: Senhor, seja feita a sua vontade. A oração que devemos fazer é essa: Senhor, eis-nos aqui. Talvez a oração de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, quando na visão alguém pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia eu. É nós na fita, aqui é Coríntia, é eu, Senhor. O que Maria diz para nós é que, em muitas situações, estamos desantenados do chamamento do Senhor no nosso coração. Vivemos angustiados com a nossa vida, vivemos preocupados com o nosso amanhã, vivemos enrolados com as coisas dessa vida, que aliás é a única vida que nós temos e a única que nós viveremos. Mas talvez Maria esteja nos chamando para entendermos o preço do discipulado, do ser discípulo de Cristo, e a nossa oração diante do convite do Senhor seja: estamos dispostos. Eu digo isso porque eu estava indo embora, acho que foi ontem que eu vim na igreja, estava tendo ensaio aqui da banda, ensaio da cantata, essas coisas todas, e a minha esposa falou assim: fulana está cantando, né? Eu falei: fulana está cantando. Mas faz tempo que ela está na igreja. Eu falei: faz tempo que ela está na igreja, mas só agora que ela foi cantar. Porque a nossa igreja é uma igreja muito engraçada, irmãos. A nossa igreja é uma igreja de gente que não quer mais ir à igreja, não quer mais trabalhar na igreja, não quer mais se envolver e não quer mais encheção de saco. É por isso que sempre que eu peço para dê a mão para quem está ao seu lado, as pessoas não gostam, e eu vou continuar fazendo isso até a volta de Jesus, porque a gente já está cansado disso, a gente não quer mais, mas também a gente não vive sem igreja, isso é um problema. Eu não gosto mais dela, mas também não vivo sem ela, aquela coisa de mulher de bandido, sabe? Aí alguém deve ter dito assim: vai lá na Casa da Rocha que é legal, nós caímos aqui. Mas aí fica aquela coisa: eu vou, mas não quero me envolver, eu vou, mas não quero trabalhar, eu vou, mas não quero conhecer ninguém, eu quero ser uma moita, eu quero entrar mudo e sair calado. Aí nós somos essa igreja aqui, todo mundo que quer entrar mudo e sair calado. Aí na cantata só tem 4 cantando, e a gente descobre que tem 27 cantores espalhados pela igreja.
A gente tem meia dúzia de gato pingado dando aula para criança e eu descubro que tem 700 pedagogas sentadas no banco da igreja. A gente precisando de um cara para tocar um triângulo e eu descubro que tem 7 maestros cansados da igreja sentados no banco. É assim é a Casa da Rocha. Um monte de gente que sabe fazer um monte de coisa, mas que não quer falar assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Também eu não julgo você já tomou muita paulada de igreja, é assim mesmo, irmãos, igreja é uma... Eu só não vou falar uma desgraça, porque desgraça é uma palavra muito pesada, porque tem a graça de Deus nela. Mas igreja para moer gente é uma coisa louca, irmãos. Igreja moe gente. Para produzir espiritualidade, igreja moe gente. E a gente vai sendo moído dentro da igreja. Maria foi moída. Maria foi moída pela família, Maria foi moída pelos vizinhos, pelos comentários, pelos olhares de canto de olho. Se no tempo de Maria tivesse Facebook, ela ia ser o meme campeão. Ia ser Maria com o anjo, Maria com o Espírito Santo. Você imagina o que não ia ter de meme, até meme pornográfico com Maria. Ia ser uma coisa de louco. Mas ela foi moída. A gente também foi. O que não significa que isso deve tirar de nós a alegria e a leveza de dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria está dizendo para nós que o Natal é um bom momento para a gente se dar um presente a si mesmos e a gente falar assim: Senhor, essa é a razão da minha vida, usa-me, eu estou aqui. Mas esse texto fala mais com a gente. José também nos fala, porque se você prestou atenção no texto, José fica sabendo que Maria está grávida e não é pelo anjo. A gente não sabe quem foi que falou para José, mas deve ter tido muita gente com vontade de falar. O anjo visita Maria. Eu não sei porque Deus fez assim. Devia ter mandado já 2 anjos do céu. Manda 2. Um fala com Maria, um fala com José. Ou então pega os 2 juntos. Quando eles estão namorando, já desce o anjo, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ô Zé, ô Maria, beleza? Não é para vocês fazer nada, hein? Não faz nada ainda, porque vai nascer um filho aí, é do Espírito Santo. Não, o anjo vai e fala com Maria. Aí Maria fala para a mãe, vira aquela confusão, e o Zé não está sabendo de nada, está lá na casa dele, seguindo a vida. De repente a mensagem chega: Maria está grávida. Maria está grávida. Eu digo para o senhor, eu esqueci, você falou o seu nome, é visitante? Ailton. Ailton, como é que é o nome da sua esposa? Eu esqueci também. Marisa, eu esqueço tudo, desculpa, é uma tristeza. Está lá o Ailton, a Marisa está em casa, vocês estão namorando, felizes, vão casar. Aí de repente você está lá em casa, aí toca o telefone, você atende, é seu amigo, sei lá quem, o Zé. Ô Ailton, Zé, rapaz, você correu, hein? Como assim corri? Tá todo mundo sabendo que a Marisa está grávida? Como grávida? Ô Zé, você não estava sabendo? Não estou sabendo de nada. Cara, desculpa, eu nem queria falar. Mas fica tranquilo, Zé, não é ninguém não, é o Espírito Santo. Imagina o que você ia fazer. Ia pegar a garrucha. Eu tô corno, mas vou levar esse comigo, vou matar esse cabra. Você sabe que na lei de Moisés, se uma mulher estivesse dada em casamento, num noivado, e ela se deitasse com outro homem e engravidasse do seu noivo, no período do noivado, a pena para ela e para o cara que fez isso era a morte por apedrejamento. O texto fala que José era justo, e quando ele fica sabendo que Maria está grávida, qual é a certeza que José tem? Se eu abrir a minha boca, ela vai ser apedrejada, ela e esse cara que eu não sei quem é. Esse é o ponto.
E o texto diz que José, sendo justo e não querendo difamar, bagunçar com a vida e destruir Maria, o que ele faz? Eu vou fugir secretamente. Eu vou dar esse caso por encerrado, deixa tudo como está, deixa essa poeira baixar, a Maria fica com essa pessoa e ninguém morre nessa história. Ao invés de José requerer a justiça e apedrejar Maria, na cabeça dele ele fala: eu vou sair secretamente e ao invés de justiça eu vou dar para ela misericórdia e compaixão. Só que quando ele decide ir embora, aí é que o anjo vai falar com ele. E o anjo fala assim: não vai embora não, Zé, é tudo coisa de Deus. Mas o que o texto está dizendo para nós é que no momento em que a justiça deveria ter sido aplicada, ela é trocada por misericórdia e compaixão. É isso que José quer dizer para a gente nesse Natal. Que Jesus não veio para que nós fôssemos condenados pelo nosso pecado. Esse era o justo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós deveríamos ter sido mortos pelo nosso pecado. Porque foi isso que o homem ouviu de Deus no jardim. Se você comer desse fruto, você vai morrer. E a serpente disse: não vai morrer nada. E o homem vira as costas para Deus e opta por seguir o seu próprio caminho, e a justiça seria morte. Mas a opção de José é a misericórdia e a compaixão. O que o Natal diz para nós é que Deus escolheu a compaixão e a misericórdia. E quando Jesus Cristo nasce, Ele nasce para morrer, para que eu e você pudéssemos ser alvo da misericórdia, da compaixão, do amor e da salvação de Deus. E ao invés de nós morrermos, Ele morre por nós. Ao invés de sermos apedrejados pelo nosso pecado, fomos alcançados pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus. Mas o texto continua falando com a gente, e Deus também fala, porque é Deus quem envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem como cumprimento da palavra profética de muitos profetas no Velho Testamento. Muitas citações dos profetas. E uma delas é muito interessante, e eu quero compartilhar com você nesse Natal, que está em Isaías capítulo 42, a partir do versículo 1. Se você tem Bíblia de papel e é fácil para você achar Isaías, ache aí. Se você tem Bíblia de papel e é difícil achar Isaías, você está precisando de escola bíblica dominical. A gente tem todo domingo aqui às 9 da manhã. Se você não tem Bíblia de papel, você está precisando da Conde de Sarzedas. Vai lá, pertinho da Praça da Sé, compre uma Bíblia. Se você tem Bíblia e está no celular, ok, pode ligar e olhar. Se você não está em nenhuma dessas hipóteses, olha para a parede que nós vamos passar o versículo aqui, ó. Fica mais simples ainda. Isaías capítulo 42. Aí o texto vai dizer assim para a gente: eis o meu servo, e a gente entende ser Deus falando de Jesus. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Não apagará o pavio fumegante, não quebrará o caniço rachado. É incrível o que Deus diz para nós. Você já brincou com taquara? Você já fez pipa, em vez de usar vareta de madeira, que é coisa de pipa chinês que vende na lojinha? Você fazia com
bambu, tá, pedacinho de bambu. Se o bambu dobra e ele esmigalha, e ele não quebra, ele dá uma esmigalhada assim. Já viu isso não? Não serve mais para o pipa, porque ele não sustenta mais a estrutura do pipa. Lá no Parque do Ipiranga, onde de vez em quando eu ando, já fui mais assíduo nas caminhadas. Ultimamente estou mais relaxado do que não sei o quê, mas tudo bem. Lá as cercas da pista de Cooper é toda de bambu. Taquara é igual bambu, não é? É o outro nome. Taquara é coisa do Alencar, do Eduardo, dos cabelos brancos. O pessoal quase nem conhece. Quando ele fala que não quebrará o caniço quebrado, algumas versões falam cana, que não é a nossa cana de açúcar, é alguma coisa tipo uma taquara, um bambu, que se usa para fazer cerca, que se usava naquele tempo lá. Mas quando o bambu, por algum motivo, ele é lascado, ele é dobrado, ele não quebra, mas ele fica esmagado assim. Ele fica mole, não serve mais para cerca, não serve mais para segurar nada, ele fica um bambu esmigalhado. Outro dia eu saí com os adolescentes aqui, nós fomos lá para o sítio brincar. E eu fui jogar vôlei com eles. Com as meninas, né? Porque os meninos estavam jogando futebol. E como eu estava de chinelo, e futebol não é bem a minha área, eu fui jogar vôlei mesmo. Mas aí, uma das moças já com uma intenção má no coração, mandou uma bola para mim daquelas venenosa. E quando eu fui pegar a bola, eu dei uma pirueta no ar, irmãos, e caí igual a um não sei o que no chão. Arrebentei minhas costas, aqui ficou, arrebentou, parece que me torceu as costelas. Aí fui embora, tomei Miozan, tomei tudo que você vai ver, eu já tomei tudo. Aí tudo bem, estou ruim, então fui melhorando ao longo da semana, fui melhorando. Aí a gente comprou esse negócio de madeira, que é o primeiro dia que nós estamos inaugurando a madeira com a cruz ali. O cara falou assim, vou chegar às 8 da manhã no sábado. Falei, tá bom. Entregou na sexta, no sábado ia instalar. Eu, como sou esperto, falei, se eu for cedo lá, eu estou lascado. Vim aqui meio-dia, porque... Falei, já está, o serviço está pronto. Cheguei meio-dia, o cara, dá para o senhor ajudar? Eu falei, não era para eu ajudar. Aí o Carlão, tem que descer o negócio para nós parafusar. E eu entrei atrás desse bagulho aqui, irmãos, o Carlão lá atrás. Quando o cara puxou, esmagou a cana. Sabe quando esmaga a taquara? Que parecia que meus ossos torceu, o que já estava ruim piorou. Quando eu falo aqui dói. E aí bem esse versículo aí, ó. Um caniço esmagado, irmão, não serve para nada. Só serve para pôr na fogueira, porque ele já não sustenta nada. Parece eu embaixo dessa madeira aí, um caniço esmagado. Digo a você, agora doeu. Digo a você, você já se sentiu um caniço esmagado? Você já se sentiu incapaz de suportar o peso da vida, do casamento, da família, do futuro? Já teve a sensação de as coisas estarem pesadas demais para você? Você já teve assim na igreja e o líder veio e não quis nem saber, ele acabou de pisar? Já aconteceu isso com você não? Eu sei porque eu já fui pastor, eu fui bispo, quase apóstolo. Eu já pisei nas... Pisa mesmo, tem que servir ao Senhor, tem que fechar a brecha, e você já não está aguentando e pisa em você. Aí Deus fala assim, o meu eleito não vai quebrar o caniço que já está esmagado. Ele não vai fazer isso. Ele não veio esmagar, ele veio restaurar. Ele fala assim, ele não vai apagar o pavio fumegante. O pavio fumegante é aquela vela de aniversário que você assopra, ela apaga, mas ela fica assim e acende de novo. Já viu essas velas? Não? Muito legal. O pavio fumegante, a única diferença é que o pavio fumegante, ele não volta a acender, ele fica no fumego. Não sei se essa palavra existe, mas ele fica no fumego. Como é que você apaga ele? Apagou.
Aí nós está lá, um pavio fumegante, irmãos, o nosso gás está no fim. Nós já não está iluminando nada, nós está cansado. E aí vem Jesus, e olha para nós, para o nosso pecado, e faz assim. Mas Deus disse, o meu eleito não vai fazer isso. Ele não vai apagar o pavio fumegante. Ele vai nos batizar com o Espírito e com o fogo. Ele vai encher a gente com o seu poder. Ele vai restaurar as coisas que estavam destruídas. O que o texto diz para a gente é que Natal é momento de esperança, de renovo, de festa e de alegria. É igual aquele versículo que virou uma música evangélica. Eu estava ouvindo até hoje. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias. É Pronômios capítulo 7, versículo 52. O futuro já começou. Conhece a música, não? Nunca cantaram na igreja? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, é pela fé, quem vier, venham todos, vinde a mim. Então, tirando essa questão global do mundo, eu vou dizer que o Natal é essa certeza de que ele não vem acabar de amassar a cana quebrada e não vem apagar o pavio. E é muito interessante para nós o Natal ser bem no fim do ano. Eu acho que Deus gosta de brasileiro. Na América o ano é o contrário do nosso. Apesar dele ser o ano novo e o Natal igual a gente, é de julho a julho que as coisas acontecem. Para nós não. A gente chega no final do ano já clamando pelo 13º, não é? Esperando que ele chegue para a gente resolver as coisas. A gente chega no final do ano cansado. A gente chega no final do ano e fala, não vou aguentar. Mas aí o Natal vem dizer para a gente que ele não veio esmagar o que estava quebrado e nem apagar o que estava no fim. Ele veio restaurar todas as coisas. E o nosso desejo nesse Natal é que, olhando para o texto bíblico, a gente tenha um coração grato, porque o Natal é inclusivo e Deus nos incluiu no seu plano de salvação. Que nesse Natal a gente se dê de presente o chamado à vocação, o serviço, o servir uns aos outros, e como Maria a gente possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Que nesse Natal a gente compreenda que Deus optou pela misericórdia, pelo amor e pela compaixão, e é por isso que a gente está aqui. E que nesse Natal a gente se alegre, porque Deus vai pegar esse caniço esmagado e transformar ele em alguma coisa que possa ser útil, em sal da terra e luz do mundo. Eu costumo dizer que Deus falou pela boca de um jumento para o profeta Balaão, que não estava ouvindo Deus. Isso para mim é um alento, porque se Deus pode usar um jumento, por que não poderia usar um cara como eu? E se Deus pode usar um jumento e um cara como eu, Ele há de usar você também. Você é muito melhor do que um jumento. Não é muito melhor que eu não, mas que um jumento você é muito melhor. Mas que a nossa luz seja acesa nesse Natal, e as áreas quebradas da nossa vida sejam consertadas pelo Deus de toda misericórdia e compaixão. É por isso que a gente está celebrando também a ceia hoje. E eu tenho um professor no seminário que é pastor também, e ele corre maratona. Eu estou protelando para andar 3, 4 quilômetros no parque, e ele corre maratona. É só para humilhar a gente mesmo. E ele estava falando assim, que quando chega no quilômetro 35, a maratona são 42 quilômetros. Alguém aqui corre maratona, não? 42 quilômetros. Eu não consigo, irmãos. De carro eu já estou com dificuldade, porque você ficar 42 quilômetros sentado, quando levanta dói tudo. Imagina correndo.
E ele contou para a gente a experiência da maratona, que de 3 em 3 quilômetros eles dão água. As corridas têm isso. De 3 em 3 quilômetros tem hidratação. Eu acho que de 5 em 5 tem isotônicos, para reposição de sais. E ele falou assim que na equipe dele, eles no quilômetro 35, faltando 7 para o final, no quilômetro 35 eles colocam amigos deles com um pouquinho de Coca-Cola no quilômetro 35. Porque ele falou assim que o 35 já é o ó do Borogodó. Você já está chamando urubu de meu louro no quilômetro 35. Você já está dizendo assim, não vou largar, vou para casa, desisto. E lá no 35 a equipe dá 2 golinhos de Coca-Cola e ele falou assim, quando a Coca-Cola desce pela garganta, aquela concentração de açúcar, também não pode tomar muito, é 2 golinhos. Diz que é o splash and go. Você faz os últimos 7 quilômetros e termina a maratona. Eu não quero cometer a heresia de comparar a Santa Ceia com a Coca-Cola. Longe de mim, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que todo mês a gente celebra a Santa Ceia. E todo mês a gente tem a oportunidade de, ao comer o pão e beber do cálice, receber na comunhão do corpo de Cristo a esperança que precisamos para enfrentar os quilômetros difíceis que temos pela frente. É na comunhão dos irmãos na Santa Ceia que a gente percebe que não somos os únicos no quilômetro 35. Tem mais gente correndo com a gente. E a gente olha para o lado e vê que está todo mundo correndo. E a gente se alegra porque o Cristo de Deus nos fez mais do que vencedores. A gente come o pão, a gente bebe o cálice e a gente celebra. Porque nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a gente continua correndo para o prêmio, o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, a vida eterna. É Natal, o quilômetro é o 35, o pavio está fumegando, o caniço está lascado, mas nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice, e nós vamos anunciar para esse mundo que em Cristo há esperança para o cansado e para o aflito, e vamos celebrar o nosso Natal.